Graça e paz, meus irmãos! Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? É um prazer estarmos juntos mais uma vez para junto compartilhar um tema nessa noite do Evangelho do Reino. O Evangelho que foi estabelecido há mais de 2000 anos. E você que não é inscrito tem chegado aí no nosso canal novo, meu irmão. Inscreve lá. Dá um joinha, divulga essa mensagem, passa para os seus amigos, aqueles que não conhecem realmente o plano de Deus, a escatologia consumada. Tudo já foi concluído, você precisa agora reinar em vida e em perfeita vitória. Eu sou Simac de Unamar, Cabo Frio. E o tema nessa noite, meus irmãos, é esse aí. O reino de Israel foi tirado. A escatologia futurista, eles defendem que Deus um dia irá retratar com Israel. Só que esse entendimento é bem atrasado, porque a Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado e usou de misericórdia para com todos. Não há gentil, não há judeus. Deus fez apenas de dois povos, apenas um. E não fez na carne ainda, fez no Espírito. E nós vamos entender, Israel ele é uma nação normal hoje, como as outras. O que destaca em Israel é as promessas que eles fazem aquilo ser real na vida dele. E você também pode tomar posse dessa vitória. A bênção de Israel é a mesma bênção para nós, no mundo espiritual. Aquele que acreditar toma posse, as palavras de Deus se cumprem na vida daqueles que realmente entende a palavra e vive e toma posse dela. Então está aí, nessa noite, Israel. O reino de Israel foi tirado. Mateus capítulo 21, versículo 43 diz assim: portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê os seus frutos. Então, Jesus estava ali contando uma parábola. Ele diz que o reino de Israel seria tirado e ia passar para um povo que desse os seus frutos. Então, a concepção de fruto hoje no Novo Testamento é o fruto do Espírito. Israel não tinha fruto do Espírito porque eles não estavam longe de Deus no Espírito, estava nas leis, o que regia Israel era a lei, as leis de Moisés, mas era uma lei fisicamente, porque eles estavam afastados de Deus. Então, Jesus está dizendo ali que o reino deles seria tirado. Mas Israel tinha o reino? Tinha. Israel tinha uma promessa, eles saíram do Egito com a promessa que entraria em uma terra, e nessa terra manaria leite e mel, e Deus faria uma nação desse povo. Então você sabe que quando Moisés tira aquele povo do Egito com uma promessa, Deus daria uma terra a eles. E antes que eles chegassem na terra, Deus já tinha dado lei para eles, através dos 10 mandamentos, para quando chegasse nessa cidade, eles pudessem governar aquelas 12 tribos, e dali eles poderiam crescer como cresceu. Então, quando Josué assume a liderança e ele atravessa o Jordão, o rio, ele já toma posse da terra. E invade Jericó, e ali eles situados naquela terra de Canaã, e ali Israel se torna uma nação, e agora eles têm lei. Israel era governo, teve reis, juízes. Então, as leis de Deus estavam sobre Israel. Israel,
eles tinham um governo vindo de Deus e ali baseado nas leis de Moisés. Então esse governo de Israel, ele tinha um período de tempo. Quanto tempo, Simar, durou esse período do reinado de Israel? Desde a entrada da terra em Canaã até o ano 70. Aproximadamente, meus irmãos. Israel reinou 1550 anos. Então, quando Cristo chega, Israel ainda reinava. Mas só que Israel reinava, mas João Batista iria dizer que era chegado o reino de Deus. Então, Israel que reinava segundo as leis dadas pelo Moisés, mas era uma lei física, mas agora o reino deles seria tirado e daria uma outra classe de pessoa no Espírito. O reino de Israel durou aproximadamente 1550 anos. Israel legislando ali. Lucas 16:16 diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem forceja por entrar nele. Então, a lei e os profetas espiritualmente durou até João Batista, porque foi o último profeta que veio para concluir o histórico de Israel e para dar fim ao pecado e para julgar aquela nação para que Deus pudesse ser um em todos. Então a lei e os profetas durou até quando? Até João. E existe hoje, a liderança hoje que estão mal informada, eles pegam o livro de Daniel, eles pegam o livro de Malaquias, Sanfonia, e esses livros do Antigo Pacto, e traga eles para um dia de hoje como se vai cumprir alguma coisa. Meus irmãos, nós estamos em um novo pacto. Aliás, nós não estamos no novo pacto, nós já estamos no reino eterno de Deus. O novo pacto foi para eles, para que eles saíssem daquela velha aliança, entrassem em uma nova, e aí Deus passaria a ser um em todos. As leis agora seria no Espírito. Então a Bíblia diz que até João, as leis e os profetas durou até João. E dali para frente já não era pregado mais a lei de Moisés, mas era no Espírito. E o homem ainda forçava para entrar. Se Cristo trouxe o reino e o reino era espiritual, já não era mais por força. O profeta já dizia, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. Então, quando Cristo chega com o reino, o homem queria esforçar para entrar. Mas o reinado de Israel tinha que esforçar. Esforça que eu te ajudarei. Era um período de transição entre o esforço e o Espírito. É isso que nós precisamos entender. Romanos 8, capítulo 1, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque Paulo está depois da cruz, depois da aliança feita, mas as duas alianças ainda se chocavam uma com a outra, entre a lei e graça. A graça crescendo e a lei vindo diminuindo. Então era uma briga entre a lei e a graça. Então Paulo está dizendo, agora, por que agora? Porque agora nós estamos num novo pacto. Paulo está dizendo, agora nesse pacto do Espírito não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem estava em Cristo Jesus? Alguns hoje desavisados diz que é aquele que levanta a mão e aceita Jesus. Mas não é isso que Paulo está tratando no texto. Portanto, agora não há condenação para quem está em Cristo Jesus. O que Paulo tinha em mente? Quem estava em Cristo?
é quem deixava a lei ali, aqueles preceitos da lei, para crer no sacrifício de Cristo, para acreditar no governo de Deus que tinha chegado, o reino de Deus tinha chegado. E o verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que era a lei do pecado e a morte? A lei de Moisés, meus queridos, era um ministério de condenação e morte, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Então, todos eles eram pegos pela lei, era um ministério de morte. Mas agora o ministério do Espírito tinha chegado e estava dando vida àqueles que crescem no sacrifício de Cristo. Vida eterna ainda. Ele já tinha salvo na cruz, agora precisava ser salvo na mente, para viver, para não passar pela segunda morte. Porquanto o que era impossível à lei de Moisés, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu filho, o seu próprio filho, em semelhança da carne, do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado. Então Cristo veio nascido de mulher, nascido sobre a carne humana, para condenar o pecado na carne. Meu irmão, o pecado foi condenado, morto e enterrado. E não me fala mais isso. A Bíblia diz que ele jogou o pecado no mar do esquecimento. E existem muitos líderes hoje que estão jogando uma tarrafa ou uma rede, trazendo esse pecado de novo para dentro da igreja. Se Deus jogou no mar do esquecimento e não lembra mais, como eu vou acusar alguém de pecado? Eu estaria transgredindo a nova aliança, que o pecado foi tirado. Existem obras da carne hoje. Erro que o ser humano sempre vai cometer, mas ele vai pagar por isso, porque tudo que você semeia aqui nessa atmosfera, você vai colher ela. E o verso 4, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se eles já tinha sido livrado daquela lei que trazia uma condenação, e se eles permanecessem naquele pacto da lei de Moisés e não crescem na nova aliança, no reino que tinha chegado, a lei iria se cumprir neles, porque aqueles que vivessem pela lei morreria pela lei. As alianças que Deus iria fazer com eles era no Espírito. Então precisamos entender que a aliança que Jesus trouxe ali já não era mais a aliança do Antigo Testamento. Seria uma nova aliança para com a casa de Israel. Jeremias capítulo 31, nós vamos ver que essa aliança já tinha sido profetizada há mais de 700 anos antes de Cristo, ou 500 anos mais ou menos. Jeremias 31, 33 diz assim: mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu interior e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então Deus está dizendo que aquelas leis de Moisés um dia iria acabar. E Deus iria fazer uma nova lei, uma lei no Espírito. O verso 34. E não ensinarão mais cada um o seu próximo, e nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois lhe
perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então Deus iria fazer uma nova aliança, porque Deus já sabia que eles não iam permanecer naquela aliança que ele tinha feito no Sinai. Então aqueles que entendessem a nova aliança, ele iria ser perdoado, o pecado seria jogado no mar do esquecimento e Deus não iria cobrar sobre aquela nova aliança o pecado da velha aliança. Mas para isso, o povo precisava entender o pacto que Cristo trouxe para anular a transgressão daquela primeira aliança. E se eles não aceitassem essa nova aliança, igual muitos não aceitaram, o que aconteceria com eles? Vamos ver Jeremias 31, versículo 36, que diz assim: se esta ordenança estabelecida falhar, preste bem atenção, diante de mim, diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor, deixará também a linhagem de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. O que é isso? Se Israel falhasse nessa aliança que ele iria fazer, Deus iria destruir a nação de Israel e eles nunca mais seriam nação diante de Deus, como governo de alguém. Verso 37. Assim diz o Senhor: poderá ser medido o céu lá em cima, e sondados os fundamentos da terra, cá embaixo eu também rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm feito, diz o Senhor. Então você quer coisa mais clara do que isso? Deus fez uma aliança no Sinai, mas ele transgrediu aquela aliança porque Deus fez um pacto com ele, 10 mandamentos e mais 603 preceitos, juntando as leis todas, deu 613 preceitos. Nenhum judeu, nenhum homem conseguiu guardar a metade desses mandamentos e todos eles fracassaram. Então Deus agora está dizendo: vai vir dia, diz o Senhor, que farei uma nova aliança, porque essa aliança vocês não guardaram, vocês transgrediram ela. Mas aqueles que não aceitar essa aliança, vocês serão mortos, vocês serão riscados do meu livro e vocês nunca mais vai ser nação. Nós estamos falando de coisas materiais. Espiritual, Deus salvou na cruz. Então, meus irmãos, o reinado de Israel ele tinha um fim. O fim viria. Então, quando Cristo aparece, ele aparece para essa nova aliança profetizada por Jeremias. E se eles não crescem naquele pacto que Deus tinha estabelecido, Deus cumpriria o juízo sobre eles. Deus iria julgar eles. Segundo a carta aos Hebreus 10, verso 30, diz assim: pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu retribuirei outra vez. O Senhor julgará o seu povo. Quem era povo de Deus? Quem era povo da linhagem de Deus? Israel. Infelizmente, hoje, a liderança quer aplicar esse juízo em um mundo que já está perfeito no espírito, porque a visão deles é um reino físico. E esquece que Israel foi riscado do mapa do governo humano, e agora Deus passa a governar os homens pelo Espírito. Mas espera aí, aqueles que ouvem a voz de Deus.
Pedro disse que o fim de todas as coisas estava chegando. As pessoas não acreditam, meus irmãos, na Bíblia. Eles andam com ela na mão, andam no coração, mas existe um véu que está sobre eles. E quando você vai com as verdades, ele diz que nós estamos fora. Esses dias um irmão disse para mim que eu tenho que voltar ao que eu era antes. Ainda tem tempo de voltar. Eu falei, meu irmão, eu vou voltar para o CA, eu vou voltar para o Beabá, depois de um conhecimento que Deus me deu, da obra consumada, reinando em vida em perfeita vitória. Agora eu vou voltar para onde? É você que tem que tirar esse véu, eu falei com ele, mas é difícil. 1 Pedro 4, verso 7, diz assim, mas já está junto aqui, meus irmãos, mas é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. O que Pedro tinha em mente? Pedro conhecia o Antigo Testamento de cor e salteado. Não tinha uma profundidade igual Paulo, mas devido à história de Israel, ele conhecendo os fatos, ele olhou para a profecia de Daniel, olhou para o que Jesus disse. Pedro, ele diz, mas já está próximo o fim de todas as coisas. Que todas as coisas? Do reinado de Israel. Que as pessoas dizem que é o fim do mundo hoje. Mateus 3, 2 diz assim, meus irmãos. Dizendo, apareceu João Batista lá, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelos profetas. Vamos voltar ao 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, Israel tinha um governo, quem governava Israel era o sacerdote, a liderança já tinha se corrompido com Roma. Agora, João Batista profetiza que já tinha chegado o reino de Deus. É um reino dentro do outro. As pessoas ainda estão esperando que o reino vai chegar. O reino já chegou há 12.000 anos e 20. A luta entre a lei e a graça. Então, se o reino de Moisés imperava, o ministério de Moisés, o reino de Israel, dominava. Quando Cristo chega para cumprir as profecias e para restaurar aquele reino e implantar o reino espiritual, havia uma luta muito grande entre aqueles que eram da lei de Moisés, da circuncisão, e aqueles que entenderam a graça. Em Atos 21, nós podemos ilustrar bem esses dois entendimentos. Eles lutando para que a lei permanecesse e Paulo lutando para que a graça sobressaísse, porque o reinado da graça estava crescendo, o reino de Cristo, e a lei de Moisés estava perdendo a sua força. Atos capítulo 21, versículo 20, que diz assim, ouvindo eles isto, glorificaram a Deus e disseram-lhe, vem, irmãos, quantos milhares há entre os judeus que têm crido e todos são zelosos da lei? Então Paulo chega de viagem, vai contar os feitos de Deus que tinha feito entre os gentios, e Pedro agora pega a palavra e diz, olha, vem cá, nosso irmão Paulo, tem bênção aqui também. Milhares de judeus se converteram ao Senhor, mas eles ainda permanecem debaixo da lei de Moisés. Foram salvos, entenderam o sacrifício, mas eles têm que se batizar, têm que comer Páscoa, fazer todo o rito judaico. E o verso 21, tem sido informado a teu respeito que ensina todos os
judeus que estão entre os gentios a se apartar de Moisés, dizendo que não circuncidem os seus filhos e nem ande segundo os costumes da lei de Moisés. Então agora Paulo, entendendo que o reino de Israel teria um fim, ele já anunciava tanto para os gentios que foram incluídos pela fé, quanto também os judeus que foram alcançados pelo sangue. Então Paulo agora, ele não olhava mais para o reino de Israel como físico. Ele já pregava o reino de Cristo, pela fé somente, e aqueles israelitas que havia entre os gentios, que tinha sido dispersado pelas cidades, pelas nações, Paulo dizia que não precisava mais guardar a lei de Moisés, porque aquilo ali já tinha passado. Então, quando ele chega ali, há uma luta muito grande entre o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. O reinado da graça estava crescendo e a lei estava diminuindo. Então você vai ver todo o conflito ali do Novo Testamento, a briga entre os apóstolos da circuncisão e a equipe de Paulo que pregava o evangelho da fé somente. Quando aquele evangelho fosse pregado em todo o mundo, viria o fim do reinado de Israel. Meus irmãos, a palavra fim do mundo não é fim do planeta. O mundo, ele sofreu um engano muito grande quando traduzir essa palavra para o mundo de hoje, que toda liderança pega esse texto de Mateus 24 e pensa que Jesus está falando o fim do mundo, planeta Terra. Mas quem governava o mundo naquela época eram os israelitas, as leis eram deles. Então, quando aquele evangelho do reino, o evangelho do reino, meus irmãos, não foi pregado entre os gentios, como o reino de Israel. Foi pregado o evangelho da graça somente. Então, o evangelho do reino, ele precisava ser pregado em todo Israel. Israel tinha as leis de Moisés, agora já não era mais as leis de Moisés, era o reino de Deus que tinha chegado. Então, quando aquele evangelho do reino fosse pregado em todo o mundo, dizendo que o Messias era o rei de Israel, e as leis de Moisés, Deus já tinha feito um novo pacto, estava anulando aquele pacto, tirando o povo daquele pacto do sangue do animal, e somente o sangue de Cristo era suficiente para purificar eles. Marcos 16, 15, que diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, aqueles que crescem em Cristo seria batizado, e quem não cresce permanecia no judaísmo, não entendendo a nova aliança e o julgamento de Deus, conforme lemos ali em Jeremias 31, 37, aqueles que não permanecessem, aqueles que não entendessem essa nova aliança e ficassem na velha aliança, Deus iria julgar eles e ia extirpar eles da nação. Romanos 3, 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, você pega o mundo de Israel ali, todos eles eram pecador. Por quê? Porque nenhum deles conseguiu guardar a aliança que foi feita no Sinai. E haveria um tempo que Deus faria uma nova aliança, que foi no século I, no ano 30, a partir do ano 30. Cristo vem, manifesta ali, para que ele saísse daquela antiga aliança
e cresce no Evangelho e fosse purificado pelo sangue, e aí sim eles não sofreriam o juízo que viria sobre a nação de Israel, porque Deus pouparia eles se eles entendessem a graça, e eles poderiam fugir de Israel, e aí eles não sofreriam a condenação que viria sobre eles. E se esse trabalho, meus irmãos, durou do ano 30 ao ano 70. As pessoas acham um absurdo porque nós estipulamos quanto durou esse trabalho dos discípulos e Cristo. Porque eles não conhecem a história. Porque a Bíblia, ela nos ensina muito, mas se não tivermos um parâmetro histórico, um fundo de histórico daquela geração, nós não vamos conseguir entender. Então, o período de Israel, o reinado de Israel duraria 1550 anos. Chegando no ano 70, ali foi uma transição do reinado de Israel, do ano 30 ao ano 70, para que a graça avançasse e todos saíssem daquela antiga aliança, porque ali só tinha aparência, só tinha oração de mentira, não tinha homem sincero. Então aquele modo de culto, aquela instituição, aquelas leis de Moisés, ela viria ao fim, porque a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Cristo era o fim da lei para que todo aquele que nele cresce. Então esse período aí durou 40 anos, foi o reinado de Cristo sobre a terra. 1 Coríntios capítulo 15 vai falar sobre isso, versículo 26, que diz assim: ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Quem foi o inimigo que foi destruído? Foi a morte. Quem era a morte? A morte de Adão. E quem matava? A lei matava, porque a lei apontava o pecado. E aonde tem pecado, a lei fez abundar o pecado, deu luz ao pecado, condenou o pecado. Então a morte era a lei de Moisés que matava. Porque enquanto não há lei, não há pecado. Mas se tinha uma lei, o pecado ele tinha que ser punido. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, quando o reino de Israel fosse tirado, quando o evangelho fosse pregado em toda a criatura, o próprio Cristo viria, julgaria a eles ali, aqueles que não deram crédito, e ele agora entregaria o reino ao Pai. O Filho concluía a sua missão como filho, aquela manifestação de filho. Agora Deus tomava conta do reino e Jesus, que é o próprio Deus, a personalidade de Jesus deixava de existir como trabalhando na terra, e ele voltava à posição de Deus, e aí sim, o Cristo entregou o reino ao Pai, e agora o Pai passa a ser um em todos. É o que nós temos vivido hoje. Então se cumpriria o que está escrito no profeta Daniel, 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, que era Israel. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Aonde estava esse livro? Meus irmãos, o livro era o próprio Cristo. Ele era a vida eterna. Aquele que cresce em Cristo não sofreria condenação da lei de Moisés. Então, todos aqueles que achassem escrito,
todos aqueles que crescem naquela mensagem de Cristo, eles não seriam mortos pela transgressão da lei. Deus pouparia eles daquela tribulação que viria sobre todo o mundo, terra habitada, mundo de Israel. E em Lucas, para a gente terminar, vai confirmar isso. Lucas 21, 20 diz assim: mas quando vide Jerusalém cercada de exército, meus irmãos, é Jerusalém, não é Unamá, não é Rio de Janeiro, não é São Paulo, não é Minas Gerais. Havia um lugar que a tribulação iria acontecer. Quando vide Jerusalém cercada de exército, sabei que é chegada a sua desolação. Que desolação? Do que falou o profeta Daniel. Então, 21, então os que tiveres na Judéia, irmão, na Judéia, não é em Minas Gerais e outras cidades, não. Os que tivessem na Judéia, fuja para os montes. E os que tiverem dentro da cidade, saiam. E os que tiverem no campo, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Então, quando eles vissem Jerusalém cercada, eles iriam saber que ia se cumprir o que estava escrito em Jeremias capítulo 31, verso 36. Aqueles que não permanecer nesse pacto que eu fiz, esse novo pacto, eu vou cobrar o pacto antigo que foi escrito no Monte Sinai, porque se você não viver pela lei, você vai morrer pela lei. Então, aqueles que não entendessem que a velha aliança, eles não conseguiram cumprir ela, Deus daria chance e faria uma nova aliança. Só que as leis agora não seria mais na tábua, não seria escrita mais, mas a lei de Deus seria no Espírito e escreveria nos seus corações. Mas infelizmente os israelitas não creram, a maior parte. A igreja foi salva dessa tribulação, mas aqueles que pagaram para ver, que não ouviram a voz do Evangelho no século lá primeiro, aqueles que não deram crédito à mensagem dos apóstolos, aqueles que não ouviram também a mensagem dos discípulos, não foram batizados, aqueles que não acreditaram que o fim veio, e chega no ano 64, 65 ou 66, Jerusalém foi cercada de exército, então ninguém entrava e ninguém saía, e muitas pessoas fugiram de Jerusalém e foram morar em outra cidade. Esses foram que ouviram a voz de Deus e conseguiram escapar da tribulação, e eles conseguiram sair do reinado de Moisés para a nova Jerusalém, que é o governo de Deus, que governa nossas vidas hoje. E um abraço, meus irmãos, e muito obrigado pela sua participação. Você que não é inscrito, escreve lá,